Ai, ai da grande cidade da Babilônia. Apocalipse 18, 16 a 20. Apocalipse 18, 16 a 20. Dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente, os marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças e chorando, pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Temos aqui uma palavra instigante e intrigante para estudar esta noite. Muito obrigado a você que deu ouvidos à voz do Espírito e que se interessou pelo estudo do Apocalipse. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer, quero engrandecer o teu nome, porque a cada dia o meu coração se devota mais a Deus, o meu coração te reverencia, te teme, e o meu coração te ama a cada dia ainda mais. É uma paixão, porque tu me mostraste o significado da vida, Pai, dos valores espirituais, quando eu estava lá na cama de um hospital morrendo. Tu me mostraste que sem Jesus não se pode viver, não dá para viver. Tu me mostraste, ó Deus, o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu estou sobre este altar, por tua vontade, por teu querer, por tua soberania. Então, Senhor, usa a minha vida agora, as minhas cordas vocais, a minha mente, a mente de Cristo, o meu coração que foi circuncidado pela palavra, para instruir, pastorear, ensinar, consolar, confortar a tua noiva, a tua igreja. Eis-me aqui para a glória do Senhor, e a igreja de Jesus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família bendita, servos do Deus Altíssimo, eleitos segundo a presciência de Deus, segundo a prognoses de Deus, em amor, predestinados para uma grande salvação. Você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita pelo Deus vivente, você que não se alimenta mais de leite, mas de alimento sólido, porque você é maduro, você tem maturidade espiritual, você que Deus arrancou as escamas e arrancou os véus espirituais e se converteu a Cristo por soberania de Deus. Meus amados, meus filhinhos queridos, este lamento doloroso que nós acabamos de ler, ai, ai, é um lamento doloroso perante a surpreendente destruição da Babilônia. Lembrem-se os senhores que já têm ensinado aqui a igreja, que quando fala de vestida de linho, púrpura, escarlate, ouro, pedras preciosas, está se referindo
qual é o sistema religioso que se veste de púrpura e de escarlate? O cardinalício, Roma, o Vaticano. Quem é o sistema religioso que mostra uma luxúria, diz o versículo 16, ai da grande Babilônia, estava vestida de linho, púrpura, escarlate, pedra especial. Quem é esse sistema que Deus chamou Babilônia, que Deus chamou de grande meretriz, que Deus chamou de a mãe das meretrizes? Que sistema é esse que mistura religião, política e comércio? Isto não tem a aprovação de Deus. O Vaticano e a Igreja de Roma não têm o urbi et orbi, a bênção para o mundo. O Vaticano não é a Igreja de Jesus Cristo para o mundo, porque, ouça por favor o que Deus tem de revelação. Se Roma fosse a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ninguém poderia prevalecer contra ela. Veja você que no versículo de número 17 diz: numa só hora foi devastada, todo o sistema devastado. Ora, a Igreja de Jesus não pode ser devastada. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo. Então, se Deus está mostrando um juízo e uma devastação e uma destruição total, significa que Roma não é a Igreja de Jesus, é a Igreja de Maria, é a Igreja dos santos, é a Igreja das medalhas, é a Igreja dos escapulários, das velas, é a Igreja da morte, mas não é a Igreja de Jesus. É uma viúva, diz a palavra de Apocalipse, viúva, não está casada com Jesus Cristo. É muito importante você saber, porque às vezes as pessoas podem pensar: mas isto aqui é um delírio dos protestantes, achar que Roma algum dia poderia ser devastada. Senhores, isto é o julgamento de Deus. No livro de Mateus 16, 17 a 19, o Senhor disse: Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. 18, também eu te digo que tu és Pedro, tu és Petra, tu és uma pedrinha, aliás, perdão, tu és Petrus, tu és uma pedrinha, mas sobre esta Petra, esta rocha, Jesus está dizendo sobre esta, Jesus, eu edificarei a minha igreja. Quer dizer que existe a igreja que é dele, e existem lugares que têm uma placa dizendo igreja, mas não são de Jesus, não seguem os padrões da Bíblia. Jesus não é engrandecido, não é glorificado, ele é substituído por velas, por escapulários, ele não oferece o seu sangue para o perdão de pecados, mas a igreja paga pelo perdão de pecados. Isso não é a igreja de Jesus, porque ele disse: a minha igreja, que está edificada sobre esta Petra. Ele diz: Pedro, você é Petrus, você é uma pedrinha, como nós somos pedras vivas da igreja, cada um é uma pedra viva. Mas ele diz: mas sobre esta, Jesus não diz sobre essa aí, Pedro. Então Pedro não pode ser o fundamento de uma igreja. Pedro mentiu, Pedro traiu, Pedro negou Jesus, e nós não poderíamos imaginar que o fundamento da igreja, a igreja que é o concílio de Deus nesta terra, tivesse como seu alicerce uma pessoa que mentiu, que enganou e que negou Jesus Cristo. Ele disse: se é minha igreja, se eu sou o soberano da igreja,
se eu sou o cabeça da igreja, se eu sou absoluto, se eu sou temido, se eu sou reverenciado, se eu sou realmente a rocha, a pedra da igreja, então ouçam, as portas do inferno não podem prevalecer. Eu quis lhe ensinar isso logo do início, porque você sabe, tudo passará, só a palavra permanecerá, e esse anúncio do julgamento de Jesus sobre o sistema que mistura religião, política e comércio, as portas do inferno prevalecem. Eu temo muito a Deus com esta questão da igreja, amado. A igreja não é um lugar, o lugar é o santuário, o lugar é o templo. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva, somos nós. E quando a noiva está reunida e celebra a Deus, e teme a Deus, e reverencia a Deus, Ele se faz presente. Então Ele diz, esta é a minha igreja. E eu vou lhe dizer, você está num lugar perfeito. Você está num lugar seguro. Você está num lugar bíblico. Porque neste lugar não há um governo humano, amado. O governo está sobre os seus ombros. O Senhor desta igreja se chama Jesus Cristo. E aqui ninguém toca na sua glória, começando pelo anjo da igreja. Porque se nós tocássemos na glória de Deus, Deus não estaria aqui conosco. Deus não curaria pessoas, Deus não libertaria, Deus não salvaria. Você não teria o desejo de voltar, de pertencer. Então, você sabe que Roma papal é um vasto negócio de turismo, de peregrinações, de enriquecimento de muitos negociantes. Muitos enriqueceram à custa da luxúria da igreja. Agora veja o versículo 18, pois nós estamos estudando versículo por versículo. Então, vendo a fumaceira do incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Você sabe que sempre houve uma devoção muito grande por Roma, porque é chamada da grande cidade. E você sabe que, na realidade, na grande cidade está a Babilônia. Babilônia representa o poder econômico, o prestígio social, a influência política. Mas diz que esse sistema que parecia permanente, agora virou fumaceira. Então não era a igreja de Jesus. Então não era a minha igreja, disse Jesus. Você sabe que nenhuma cidade do mundo se compara a Roma. Eles chamam de cidade eterna. Mas agora Apocalipse diz que não é eterna, que vai virar fumaceira. Então, a epítome do mundo, a epítome, o modelo ideal chamada grande cidade, a igreja, Urbi et Orbi, na realidade se transformará numa grande fumaceira. Veja o versículo 19. Diz que as pessoas começaram a lançar pó sobre a cabeça, choraram, prantearam e disseram, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora ela foi devastada. Ora, Jesus tenha afirmado, não, contra a minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Mas agora disse que a opulência foi devastada, que eles começaram a lançar pó. Isto foi a visão que João teve no Apocalipse. Eles começaram a lançar pó sobre a cabeça. Quando a Bíblia fala em lançar pó sobre a cabeça, este é um sinal de quê? De tristeza, de lamentação, de luto, de consternação. Então aquela grande cidade, a Babilônia, a poderosa cidade, foi devastada. Haverá um dia que será devastada. Então em 2 Coríntios 4:18,
a igreja recebe uma instrução dizendo: olha, não atento para as coisas que se veem. Porque na grande cidade se vê uma catedral, lá dentro da catedral estão os ossos de Pedro. Pedro nunca foi a Roma. E tem as escaleras santas, as escadas santas com pingos do sangue de Jesus. Jesus nunca pingou sangue em Roma, amado. Ele morreu em Jerusalém. E depois se baixa um pouco para Turim, tem o Santo Sudário, que é um lenço que tem a figura de Jesus, que não existe figura de Jesus. Ele é para ser adorado em espírito e em verdade, não com o Santo Sudário. Então não andamos pelas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Então, amado, versículo 20, vamos voltar lá. Exultai sobre ela, os céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, desde o início deste estudo, começamos às 7h da noite, que Deus está mostrando um juízo sobre o sistema religioso do Vaticano, que Deus chama de Babilônia, meretriz, porque tem opulência, porque tem um sistema que mistura religião com política. Eu já lhe falei aqui, os reis, os presidentes, os chefes de Estado, para serem bem-sucedidos, têm que pedir bênção papal. Agora a pergunta é: Jesus de fato está lá? O livro do Apocalipse diz que não. Se ele estivesse, as portas do inferno não poderiam prevalecer e não se transformaria numa grande fumaça. Deixa eu trazer isso para uma dimensão mais local, para você entender. Você sabe que quando nós construímos esta igreja, eu ouvi muita gente dizer assim: eu vou acabar com esta igreja, eu vou acabar com essa raça, eu levei arma na cabeça, amado, nós passamos aqui alguns dias difíceis na construção, e teve gente que veio profetizar que a igreja ia cair, que a igreja ia se destruir, não ficaria pedra sobre pedra. Amados, se passaram 28 anos. Esta igreja é mais que vencedora em Cristo. E eu vou lhe dizer, todas as pessoas que fizeram jejuns para que eu caísse e morresse, amado, eu vou dizer como disse o Zagallo. Lembra que o Zagallo, quando foi tetracampeão, ele gritou: vão ter que me engolir. Agora vamos engolir o Tite, né? Vão ter que me... Amado, eu estou aqui tão feliz, tão abençoado, tão forte, ígido, forte, amado. Estou puxando ferro, estou energizado. E há 20 e poucos anos diziam que eu ia morrer, que eu ia cair. Gente que fez jejum. Esse jejum para a queda de um pastor, isso vira úlcera gástrica. A pessoa morre de úlcera. O sapo entra dentro e come o estômago todo, amado. Então, eu vou lhe dizer, as portas do inferno não podem prevalecer. Não é só contra a Cristo viver, contra as igrejas onde Jesus é o Senhor. O mundo lutou contra mim quando eu fui consagrado apóstolo, amado. Todos estão aí em rádios, televisões, todos me atacaram. Hoje são todos apóstolos. Não tinha nenhum apóstolo. Disseram: ele começou a consagrar mulheres ao ministério. Deus vai lhe pedir contas, vai matá-la. Olha, mas todas as igrejas hoje têm pastoras e bispas. Tudo começou aqui. As portas do inferno não podem prevalecer se a igreja é a dele. Ele disse: a minha igreja. Então você está na igreja de Jesus. Eu sei que às vezes as pessoas dizem: eu sou da igreja do Miguel Ângelo. Não é na igreja do Miguel Ângelo, não. Miguel Ângelo aqui é pó. Miguel Ângelo aqui, amado, é pó. Eu não vivo num pedestal. Eu pago um preço tremendo para o ministério que eu faço. Hoje eram 4 e picos da manhã, eu estava de joelhos, amado. Passamos aqui ontem o dia todo. Eu não sou mais criança. E hoje acordei às 4 e pouco da manhã. Eu disse: Deus, alegrei-me, eu vou para a tua casa. E não vim aqui fazer um frete, um favor a Deus. Eu vim dar a minha adoração ao meu Senhor, amado.
meu amor, a minha paixão. Eu sou um homem tremendamente apaixonado por Deus. Então, versículo 20: exultai sobre ela, os santos apóstolos e profetas, porque ele julgou a vossa causa. Então, eu queria dizer aos irmãos que, ao longo da história bíblica, primeiro os profetas e depois os apóstolos e profetas do novo pacto sofreram muitas perseguições. Alguns foram decapitados, mortos, por causa do testemunho da sua fé. Porque os cristãos primitivos não eram como os cristãos de hoje. Os cristãos de hoje é assim: hoje vai ter jogo de futebol, não vou à igreja. Não quero nem saber de Deus, quero lá saber de Deus. Hoje é o meu Flamengo, amado. Eu sou urubu até a morte. Eu não sou urubu até a morte, eu sou de Jesus até a morte, amado. Hoje choveu, não dá para a igreja. Por quê? Você é da açúcar, eu sou da chuva, vou derreter. Então, se é chuva, se é futebol, se é carnaval, amado, ouça. O santo, aquele que ama a Deus de verdade, amado, ele não vem para a igreja para comer durante o culto ou para dormir aqui na igreja. Ele tema a Deus, ele vem para a igreja, ele não fica procurando papo com a pessoa que está do lado, a ver se vai fazer alguma coisa contrária, dizer uma fofoca. Não, a pessoa vem à igreja e começa logo: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico. Sabe, o santo, exultai, ó céus e vós santos. A igreja é chamada de igreja santa. Somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, amado. Eu não posso vir à igreja e sair para bater papo, e sair para ir 3 vezes ao toalete, e sair para comer, e depois o resto eu vou dar a Deus. Amado, dê o melhor a Deus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Pastor, mas o senhor está me ensinando a ser Caxias. Amado, Caxias, Nova Iguaçu, o que você quiser, mas seja firme com Deus, amado. Seja firme. Ame a Deus. Então ele diz: apóstolos e profetas. O juízo contra a Babilônia é grande, contra o sistema do meretrício espiritual, porque a igreja de Roma derramou muito sangue de apóstolos e profetas. Muito sangue. Você sabe que em 2 Tessalonicenses 1, 6 e 5 diz: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga, Deus dá paga a tribulação àqueles que vos atribulam. Ouça, amado, quem te fizer tribulação e te atribular, Deus paga. Não espere você fazer justiça. Não, porque aquela pessoa falou mal de mim no Facebook. Amado, a fatura sempre chega. Ontem aprendemos aqui. Ontem o bispo veio aqui, o bispo Ricardo Noel, diz: olha, a fatura sempre chega. Ele foi num shopping, deram-lhe um cartão, e ele achava que era um cartão de compra, e foi comprando e sapato, e vestido, e roupa, não sei o que, não. 1 mês depois chegou a fatura. A fatura sempre chega. Quem te fizer tribulação, Deus paga com tribulação. Versículo de número 5, sinal evidente do reto juízo de Deus. Deus é justo, amado. Deus é justo, Ele é um justo juiz. Ele diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino pelo qual com efeito está sofrendo. Então, o Senhor escreve através de Paulo, diz: a igreja sofre, mas atenção, quem te fizer sofrer, Deus pagará com tribulação. Isto é sério. Por isso eu gostaria que os senhores não tratassem Deus de qualquer jeito, amado. Procure vir sempre arrumado para a igreja. Estreia a sua roupa na igreja. Se você é homem, estamos agora com uma temperatura boa, bota um terninho. Pastor, não fale com o negócio de terninho e gravatinho. Venha bonito para a igreja, cheiroso. Às vezes vejo a pessoa aqui de chinelo havaiana, mano. Você compareceria perante um juiz de chinelo havaiana? O juiz mandava logo ordem de prisão, cara. Você está num tribunal, nem pisca os olhos. Você fica... O juiz, você sabe, tem poder de prender, de polícia, não sei o que. Então, a pessoa fica ali tremendo. Pô, e você tem que temer, e tremer é diante de Deus, amado. Todas as minhas vitórias são celebradas na igreja.
roupa que eu visto pela primeira vez é na igreja, sapato é na igreja. Sabe por quê? Porque o meu Deus é digno de receber o melhor da minha vida, amado. Então, qual é o pano de fundo do livro do Apocalipse? O pano de fundo é o triunfo da igreja e dos santos mártires. Você sabe, a igreja verdadeira sempre triunfará no meio de provações e tribulações, sempre. Em 1 Tessalonicenses 4,15 diz a palavra: ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, a palavra do Senhor diz: nós os vivos que ficarmos até a vinda de Jesus. Então, amado, passamos por tribulações, ninguém está imune. Passamos por lutas, ninguém está imune. Jesus disse isso: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tendo bom ânimo. Talvez o Senhor tenha entrado aqui esta noite desesperado, angustiado. Talvez você tenha descoberto um filho já grande que está metido na droga, uma filha que tem andado por caminhos escuros. Talvez o lar de alguém que está aqui ou assistindo pela internet e pelo satélite tenha se tornado uma ruína. Ouça, Deus faz da ruína uma casa nova. Pastor, mas o meu filho está com muita droga, é impossível. Eu já paguei um psicólogo, um psicanalista. Ouça, o impossível dos homens é possível para Deus. Então, Roma sempre se pavonearou como rainha do mundo inteiro, sempre. Roma martirizou muita gente. Veja o que diz Apocalipse 18, 24. Diz: nela se achou o sangue dos profetas. Esse sistema está condenado. Por isso é que Apocalipse diz: saia de lá, povo meu, para não ser cúmplice com os pecados desse lugar, que diz: viúva não sou. Mas o Apocalipse diz: és viúva, não tem o noivo, não tem Jesus Cristo. Então, amado, ouça. O mal nunca pode triunfar. A justiça vai reinar e o bem sempre triunfa sobre o mal. Mas eu queria agora, nesses minutos próximos, falar um pouquinho sobre apóstolos e profetas, porque diz que foram estes que foram perseguidos e muitos pagaram com a sua própria vida. Vamos ler o que diz Mateus 10, 1 a 4. Tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão. Então, os primeiros chamados apóstolos, que Deus passa aqui essa relação: Simão, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão. Versículo 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes foi quem o traiu. Então, o senhor veja, quando Jesus instituiu o reino e a pregação, ele chamou 12 discípulos e os consagrou como os primeiros apóstolos. Em Lucas 6, 12 e 13 diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então, apóstolo não é uma autopromoção. Apóstolo é um ministério. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12, ele diz: ele mesmo, porque eu não fui consagrado por mim. Eu estava numa grande convenção de apóstolos e profetas, tinha lá 7.000 apóstolos e profetas do mundo inteiro, em Santa Rosa Beach, na Flórida, e eu me inscrevi, não me inscrevi como pastor, pus uma placa dizendo Dr. Miguel Ângelo,
E eu estava lá assistindo e chegou um grupo de pessoas perto de mim e disseram: o que o senhor está fazendo aqui? O senhor é de onde? Eu sou do Brasil, vim ver o que Deus está fazendo. Não, você não veio aqui para ver o que Deus está fazendo. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Venha conosco. E me sentaram numa cadeira. Uma senhora trouxe uma caixa de lenços, outro trouxe um copo d'água. O que vai acontecer agora comigo? Vão me batizar aqui, vai acontecer alguma coisa. Amado, vou te contar uma coisa. Eu tenho isso tudo gravado, hein? O primeiro profeta impôs a mão sobre mim e começou a profetizar a minha vida toda. E quando terminou, eu estava em prantos. E aí veio o lencinho para eu me enxugar e o copo d'água para eu não desmaiar. Eu entendi que havia ali um mover de Deus extraordinário. E quando terminou, o Senhor disse: tu és um apóstolo. E quando terminou aquilo tudo, eu disse: eu queria falar então com o líder, com o chefe dos apóstolos e profetas do mundo todo, que é um apóstolo e um profeta chamado Billy Graham, que é o meu profeta, o meu apóstolo. E eles disseram: não pode, você não pode falar com ele, porque para falar com ele tem que ter 6 meses de comunhão, tem que pertencer à convenção há 6 meses, tem que um profeta daqui da convenção ir na sua igreja lá no Brasil, e depois é que você será reconhecido no nosso meio. E como eles tinham me dado a gravação do que os profetas falaram, eu perguntei a esse senhor que falou comigo, que era um dos profetas, disse: se isto que está aqui gravado foi verdade, eu tenho que falar com esse senhor. Ou então o que foi profetizado não era verdade. E esse senhor disse: um momento, era o genro, era o bispo, chefe da igreja, genro do apóstolo e profeta Billy Graham. Ele levou o recado para ele, mandou-me esperar. Passado um pouco, ele desceu e disse: olha, o nosso profeta vivo mandou dizer o seguinte, que ele vai quebrar todas as regras da nossa convenção e ele vai lhe consagrar às 3 horas da tarde, aguarde. 3 horas da tarde eu subi para o gabinete dele, me sentei numa cadeira, e ele disse: eu não sei quem é você, mas Deus disse que você é um apóstolo e um profeta. Nós vamos quebrar todas as regras, tudo que foi estabelecido aqui, porque Deus determinou isto para a sua vida. Deus determinou isto para a sua vida. Então, pastor, o que é um apóstolo? O apóstolo é o quê? Que veste de azul com gravata laranja? Não. Apóstolo vem do grego apostolon, quer dizer enviado, mensageiro. Aquele que tem a palavra, aquele que revela a doutrina, aquele que revela os mistérios de Deus, aquele que é o cabeça humano e eclesiástico e administrativo de uma igreja. Isto é o apóstolo, apostolon, enviado. Quer dizer que, pastor, que as igrejas, para serem igrejas de Jesus, têm que ser fundadas por apóstolos? Sim. No original, na King James Version, diz que quando a igreja não é fundada por um apóstolo, não é a igreja de Jesus. É um ministério falso. Mas quando ele é fundado por alguém que Deus enviou, ouça, eu não estou dizendo que as igrejas não têm apóstolos, não tenham sido fundadas por Deus. Estou dizendo mesmo porque a maioria nem conhece o apostolado. Eles acham que o apostolado foi pro tempo dos apóstolos. Então tem palavras que dizem que foi pro tempo. Mas depois tem outras palavras que dizem: não, mas a palavra é a mesma de ontem, de hoje e para sempre, tem para hoje. Então, porque não conhecem o apostolado, igreja só é e tem que ser fundada, creiam ou não creiam, conheçam ou não conheçam, mas quem funda o ministério é um apóstolo. Portanto, estamos chamados de Deus. Então você veja que em Atos 1, 24 a 26, o Senhor diz: orando, disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga do ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então o versículo 26, lançaram sorte, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar entre os 11 apóstolos. Então o apostolado
é na realidade o governo eclesiástico e humano da igreja. Estão chamados, quem levanta é Deus. Você imagina, eu vou para uma convenção, ninguém me conhece, com uma placa com meu nome, não disse que era pastor, não disse que era líder evangélico, não disse nada, mas Deus preparou aquele momento, amado, como um momento profético, assim como Matias foi levantado para substituir Judas Iscariotes, foi assim que Deus fez. Ele fez recair sobre mim a sorte, né? Recaiam as sortes, recaiam a vontade e a soberania de Deus sobre a pessoa. Pastor, então quando o ministério não é apostólico, o que diz o King James Version? O King James Version, a versão do rei Tiago, diz que é um ministério vagabundo. Ele diz no inglês, vagabond. Ou seja, se não é Deus a enviar, é o homem, então ele não é apostólico, é vagabundo. Eu sei que é uma palavra pesada, mas está na King James Version, não fui eu que inventei, está lá na palavra. Então, os apóstolos que sofreram tanto e sofrem hoje em dia, amado, porque você que põe a cara ao tapa, você que se apresenta, você que prega, você que dá a revelação, e você sabe, o mundo inteiro se levantou contra mim, alguns anos atrás, foi terrível. Teve até um ministério aí que mandou matar, eu levei mais de 100 tiros no meu carro, quase me matam a minha filha mais velha. Então eu sei o que esta palavra, por que o Apocalipse cuida dos apóstolos e profetas. Pastor, e quem são os profetas? Os profetas são aqueles que mantêm a dignidade suprema na igreja. Profetas, dizem Atos 11, 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. O que faz o profeta? O profeta proclama, o profeta prediz, o profeta é um homem de oração. No passado era chamado de vidente. É ele que consola, é ele que conforta, é ele que encoraja, é ele que ergue, é ele que levanta. Então, quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Abraão. Em Gênesis 27, ele diz, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Está falando, o Espírito está falando a um rei que tinha pegado a mulher de Abraão e disse, devolva a mulher dele, porque ele é um profeta. Então, quem trouxe a dignidade suprema à igreja de Jesus foi o nosso pai na fé, Abraão, o primeiro profeta. Quem foi o segundo profeta da Bíblia? Moisés. Deuteronômio 34:10 disse, nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então deixo com muito temor e muito respeito, e sabe, eu conheço os meandros, como é que as pessoas aí fora interpretam. O Senhor me levantou para ser um profeta e um apóstolo, um profeta vivo. Então, a igreja depende da revelação do que Deus me concede. Eu vejo, às vezes, a minha esposa está ouvindo, é testemunha, eu passo às vezes 6, 7 horas seguidas no meu ministério, no meu escritório, no meu quarto de guerra, que é uma bagunça tremenda. Eu fico ali 6, 7 horas para ouvir a voz de Deus a respeito de um estudo conforme este que eu estou lhe trazendo hoje. Demorou 7 horas. Porque o meu ministério apostólico revela, e eu tenho obrigação de manter a dignidade suprema da igreja, amado. Todos os senhores podem falhar, eu não posso. Todo mundo pode errar, eu não posso. Porque a Bíblia diz que a quem muito dá, muito se lhe é exigido e cobrado. Então a minha vida é uma vida aos pés de Deus. Você sabe, eu não tenho alternativa. Eu tenho uma convicção esmagadora, amado, que a minha vida só é bem sucedida porque eu vivo aos pés de Deus. Sou um homem de oração. Então o primeiro profeta Abraão, por isso é que no Salmo 105, bispo, o irmão passou aí, e eu não tinha visto aqui,
não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Pastor, quem são os ungidos de Deus? Todos vocês, todos nós. Temos a unção do Espírito Santo. Ninguém pode te tocar. Cuidado com o que você anda dizendo no Facebook de crentes, hein? Cuidado com aquilo que você escreve aí no Instagram. Cuidado com os telefonemas e o WhatsApp. Porque, amado, se você faz tribulação a alguém, você passará por grande tribulação. Ele diz, não toque nos meus ungidos. Amado, você sabe, você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um amor tão grande por você e por mim, amado. Tão grande, que Ele deu a sua própria vida. Derramou o seu sangue preciosíssimo. Por mim e por você. Então Ele diz, não toque nos meus ungidos. Não maltrate o profeta. Profeta que mantém a dignidade suprema da igreja. Profeta do novo pacto é aquele que consola, que conforta, que encoraja, que levanta, que ergue. 1 de Pedro 4,11 diz, se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Por isso, o temor que vocês têm, bispos, de preparar com temor o governo da igreja, que irmãos, isto aqui é sério demais. Isso aqui não é mimimi, não é uma igreja, é uma farra, é uma festa, não é não. Isto tem implicações. Nós estamos aqui tratando das suas emoções, da sua família, do seu dinheiro, da sua vida presente, do seu futuro e da sua eternidade. Sabe, muitas pessoas que pertenceram ao nosso ministério já descansaram. Não houve um membro de uma família que tivesse dúvidas nos funerais. Nós estamos com dúvidas se mamãe, papai ou titio foi da sua igreja, se era salvo ou não é salvo. Nunca ninguém me questionou, porque a certeza da salvação está na tua alma, está no teu coração. O profeta te ensinou isso aqui. Quando você crê em Deus, você tem segurança. Quando você crê no profeta, você prospera, amado. Então, 2 de Pedro 1, 16 a 19 diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Profeta não faz fábulas engenhosamente inventadas. Agora temos esta semana a fogueira santa. Agora vamos para o Monte Sinai, para o hotel de 5 estrelas, e depois vamos fingir que estamos subindo o Monte Sinai. Agora tem o copinho d'água de R$130, você põe no cartão e divide em 10 prestações. Agora tem o pedaço da cruz de Cristo. Isto é coisa, fábula engenhosamente inventada. Eu disse, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro chamava Jesus de majestade. Aí vem as pessoas, tiram uma moeda de 50 centavos e dizem, majestade, príncipe Harry, toma 50 centavos. Você sabe que o príncipe casou agora, devolveu 35 milhões de presentes. Eu não posso aceitar presentes do povo, porque ele é majestade. Pedro diz, nós fomos testemunhas da sua majestade. Versículo de número 17, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, a honra, a glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Está falando de Jesus, amado. Versículo 18, ora esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e sabeis bem em atendê-la. Quando você atende a voz profética. Quantas vezes eu disse aqui de pessoas, eu vou me casar, não é uma pessoa da igreja, sabe, ele tem uma origem no espiritismo, mas é gente boa, tem um carro bonito, já tem apartamento, tem casa de... Chamado, não mistura trevas com luz, amado. Não há sociedade. Encontrei uma pessoa muito boa para fazer uma sociedade. Ele lança cartas, ele vai na cartomante, mas ele é muito sério. Não faça sociedade, não seja avalista, não se meta com o mundo, não ama o mundo nem as coisas que há no mundo. O mundo quer o nosso mal, o mundo nos odeia. Ele disse,
confirmada a palavra profética, você faça bem em atendê-la, como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, até que Cristo seja formado em vossa vida. Portanto, amados, versículos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então o profeta é movido pelo Espírito Santo. Esta manhã, o bispo profetizou em línguas e eu interpretei. Amado, o Espírito falou. O Espírito falou. A majestade. Olha, Pedro chamou Jesus da estrela da alva, a majestade. Aí eu venho para a igreja de chinelo havaiana, amado. Shortinho. No meio do culto, já não aturo esse pastor, vou comer uma coxinha lá fora, depois eu volto no final. Aí começou a falar de dinheiro, vou embora. Quando eu terminar o ofertório eu volto. Não faça isso. Você está diante da majestade e da glória daquele que é a brilhante estrela da manhã, rosa de Saron. Ele é a estrela da alva, ele faz a tua vida brilhar até esse dia claro, amado. Isto é profético, é o Espírito falando à igreja. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu estou aqui como este homem santo falando a você que está assistindo pela internet, você que está desviado, você que finge ser crente, você que ignora Deus. Deus já te falou 10 vezes, já te deu sonhos, já te deu até falta de sono, você tem passado aí vigílias. Deus está falando, volta à tua casa, volta à tua igreja, e você ignora Deus. Você está fazendo tribulação na vida de muita gente, você vai ter tribulação. Pastor, o senhor está me ameaçando? Eu? Não, meu amado. Eu estou aqui como homem santo, movido pelo Espírito Santo, falando de Deus para a tua vida. Você que está desviado do Evangelho, você que se afastou da igreja, porque não gostou do que alguém lhe disse, você está aqui por vontade humana? Você vem à igreja por vontade humana ou por sua vontade? Estamos aqui por Deus ou porque achamos que podemos fazer o que queremos na obra de Deus? Estamos aqui por Deus, amado. Então eu vou dizer a você que adoeceu, você que está doente, meu amado, está aí assistindo pela internet, você que tem entrado no Facebook, você tem falado de pessoas de Deus, amado. Sua vida está curtindo um inferno astral. Arrependa-se, volte, reconcilie-se com Deus. Não finja que está tudo bem, não ponha uma máscara, não use uma persona de você dizer está tudo bem e o teu inferno está lá dentro ardendo na tua alma. Pastor, o senhor tem 5 minutos porque eu tenho que voltar para casa, porque hoje o Brasil ganhou 3-0, demos uma surra na Áustria. O que o senhor tem mais a dizer? Eu não vou fazer prognósticos, eu quero Bíblia. Eu quero lhe falar em 5 minutos sobre o contrário do profeta, que é o chamado na Bíblia Sagrada de falso profeta. Eu vou terminar em 5 minutos, mas eu queria ainda ler para os senhores 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, quer dizer que é possível, no meio do povo, ele não está falando no meio dos espiritistas, dos candomblecistas, dos católicos, não, do povo de Deus. O diabo é tão sujo, tão ardiloso, tão pata rachada, que ele faz, no meio do povo de Deus, surgirem falsos profetas para confundir o verdadeiro profeta. Ele disse, então também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Você sabe que de vez em quando vem uma heresia no Brasil. Mas bispos têm seguidores disso, porque são
falsos que introduzem dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o Senhor soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Amado, com Deus não se brinca. O que o homem semear, o homem colhe. Ouça, estou falando mais uma vez para você que está na internet, rindo e gozando com o profeta vivo. O que você semear, você vai colher. Nisto Deus não faz acepção de pessoas. Se eu semear, eu colho. Se você está semeando, você vai colher. Então ele disse, repentina destruição. Agora ouça o que diz a respeito de falsos profetas. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Quantos seguirão os falsos profetas? Muitos. Muitos. Tem gente aí, amado, que anda com bolsinha de óleo de não sei da onde, aguinha de não sei de quê, cruzinha, tem, chave. Amado, porque muitos seguirão, atenção senhores, práticas o quê? Libertinas. Libertinagem. E agora, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Versículo número 3. Também, isso tem uma razão. Não é só Roma que tem luxúria e opulência. É que a meretriz, a mãe, tem filhas. E diz que as filhas, movidas pela avareza, fazem comércio de vós. É triste. Senhoras e senhores, é triste. Uma pessoa que anda em busca da fé, quer viver o reino, ser motivo de comércio. Quer a salvação do teu filho? Põe aqui R$1.000, amado. Se o falso profeta fala palavras fictícias, é movido pela avareza. Agora veja, assim como há juízo sobre o Vaticano, a Babilônia, para eles, o juízo lavrado há longo tempo, já está tudo predestinado, amado, não tarda. E a sua destruição não dorme. Assim como Deus prometeu destruir o sistema que mescla religião com política, com negócios, chamado a multinacional do Vaticano, Deus disse, onde há falsos profetas que se movem com avareza, com palavras fictícias, fazem comércio com o meu povo, a destruição não dorme. Então os senhores têm consciência do respeito que este santo apostolado e santo profeta de Deus tem com os senhores. Vocês têm a consciência do que os bispos da igreja amam e respeitam a igreja. Eu conheci um senhor que se diz pastor, e ele disse, olha, se eu pego a tua igreja, amado, eu ia sacar, era muito dinheiro daquele povo. Eu disse, meu amado, a minha igreja primeiro não é minha, é de Jesus. Você não pode tocar nas ovelhas da minha igreja, que Jesus deu para eu pastorear. Porque a avareza é um espírito diabólico. Eu não olho para ninguém pensando assim, puxa, aquele irmão ali tem um carro melhor, vai dar uma oferta melhor. Não olho. Eu não pego o telefone e ligo para as pessoas e digo, ouça, poxa, faça. Eu tenho 2 pessoas amigas que me permitem fazer isto. Um meu irmão Nival de Paracambi, que está assistindo. Se eu ligar e disser, Nival, nós temos uma necessidade, na hora. E outro irmão Jean de Guaporé, a Carla e o Luca. Uma família maravilhosa de empresários. De vez em quando nós estamos aqui num aperto, eu ligo ou mando um WhatsApp. Jean, nós estamos com necessidades. Pastor, estou do seu lado. Ontem o Nival me ligou e disse, eu e minha esposa queremos contribuir até dezembro, mando os boletos bancários porque eu quero ajudar o senhor. O senhor está numa aflição, eu quero lhe ajudar. Eu não ligo para mais ninguém, não telefone, porque eu sei, amado, como é que palavras fictícias, e eu não digo com ficções científicas, dizendo, amado, eu digo, amado, nós precisamos terminar o pagamento do teto, você sabe, estou aqui com a relação, falta-nos ainda 3.700 para pagar das placas, falta-nos 11.000 de uma parcela de som, e falta-nos a 4ª prestação, já pagamos a primeira, mas já temos 4 debitadas pelo BNDES do som,
4.562. Olha, se eu fosse uma pessoa que fizesse comércio, amado, tenho aqui alguns senhores aqui que me amam muito, se eu ligasse para a sua casa, você me ajudaria. Mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu ligo para o Nival porque ele mora em Paracambi, eu ligo para o irmão Jean porque ele... E temos um temor muito grande de amizade, ele mora lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Então eu poderia ficar no telefone o dia inteiro, amado, dá R$100, 200, mas isso seria baixo. Eu só acredito no que Deus faz durante o culto. Se durante o culto Deus faz, está feito. Agora, criarmos aqui um sistema de marketing. Apóstolo, o senhor faz assim: no próximo culto venha de terno cinza e gravata vermelha, porque os coaches que ensinam a levantar dinheiro nos Estados Unidos dizem que quem usa terno cinza com gravata vermelha levanta muito dinheiro na igreja. Eu não vou fazer isso. Eu temo a Deus, amado. Não vou casar terno cinza com gravata vermelha para chocar os teus olhos para você. Se você quiser dar, se você achar que é importante, quem sabe alguém diz: apóstolo, o senhor ainda deve 3.700 do forro, eu pago, para o senhor acabar com essa choradeira aqui dentro da igreja. É uma coisa, mas eu trato tudo aqui, frente a frente. Nada de telefonemas, cartinhas esquisitas e promessas que não existem. Eu sou um homem muito transparente porque eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Então, eu termino dizendo, graças a Deus, que nós estamos numa igreja alicerçada sobre a rocha. Você tem uma âncora na sua alma. Quando você conhece a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem uma âncora. É firme. Quando o vento sopra, o teu barquinho não anda aí à deriva batendo na rocha. Você tem firmeza. Isso se chama viver a genuína graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado e bendito, curvamos a nossa cabeça em reverência a tudo que foi ensinado nesta noite. Já tomamos posse destes ensinamentos, já aprendemos o significado do apostolado e do profeta, já aprendemos a identificar um falso profeta de um verdadeiro profeta, já entendemos o juízo sobre a Babilônia e a convicção da vitória de Jesus Cristo com a sua igreja verdadeira. Temos paz com Deus, estamos alegres, estamos felizes diante da sua majestade, que é Jesus Cristo. A alva, a estrela da alva, estará brilhando nos teus negócios, nas tuas decisões, nos passos que você der, nos teus sonhos que você recebe de Deus, no crédito que você tem diante do Pai, no ministério angelical que te guarda e te protege. Sim, Deus, a tua noiva, Pai, ataviada de branco, te adora, te exalta. Uma noiva que vive com paz, gloriosa paz, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos terminando esse domingo. Foi maravilhoso, hein, amados? Maravilhoso. Vamos ficar de pé. Bispo André vai dar a bênção final e depois nós vamos cantar esse corinho que o profeta do teclado. Paz, paz, gloriosa paz. Amém? Levante as mãos para o céu sem constrangimento, amado. É o teu momento agora final com Deus. Bispo. Senhor Jesus Cristo, Deus único e soberano, nós te glorificamos, ó Pai, porque estamos em um ministério credível, um ministério apostólico e profético, Senhor. Aqui não há fábulas, aqui há a verdade de Deus, aqui é a graça do Senhor. Por isso, Senhor, levantamos mãos santas e recebemos uma semana
com provisão para a visão que o Senhor tem manifesto em nossas vidas. E agora, Senhor, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus e as doces manifestações e consolações do seu Santo Espírito se manifestem não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, diga amém e amém. Glórias a Deus.